Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu quero resolver um exercício que caiu na prova essa semana e a gente faz uma revisão sobre funções, recursividade de funções, tá bom? Que é o tema do nosso vídeo. Então, deixa eu só apontar aqui e mostrar o programa, né, o exercício dessa semana e a gente faz juntos, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. Vamos verificar aqui, eu chamei de recursividade de funções. Só vou ver se o ambiente está correto, então deixa eu alterar aqui, está no R, perfeito. Até aí, beleza. Então vamos aqui, o que o exercício fazia? Falava o seguinte, ó, cria uma função, que é um algoritmo, para determinar todos os números n, todos os números primos até n, sendo n um número escolhido pelo usuário. O que o usuário vai digitar? Vamos imaginar que o usuário escolhe 10. Quais são os números que são primos antes de 10? A gente tem o 2, nós temos o 3, o 5, o 7 e esses são os números primos antes de 10. Se ele digitar 20, ele tem que trazer o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17 e 19. Acho que são esses os números primos que tem antes de 20. Então é isso que o exercício pede para ele fazer, tá bom? Então, a gente fez, há um tempo atrás, uma parte do exercício que era verificar se ele é um número primo. Então, eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição também, onde vocês têm esse vídeo sobre como verificar se o número é primo, para não estender tanto esse vídeo, tá bom? Então, a gente já vai direto. Então, vamos fazer o seguinte, a gente criou isso no passado, deixa eu ver se o zoom tá bom. Acho que o zoom podia ser um pouquinho melhor. Acho que deve ser assim, acho que assim a gente consegue enxergar. Então vamos lá, a gente fez o seguinte, a gente criou um contador e um número i, e a gente fez o seguinte, a gente fez com que esse número aqui, que a gente fosse testar que era primo, ele ia dividir todos os números antes dele. Por exemplo, acho que fica mais fácil, era 10. A gente pegava o 10 e dividia por todos os números antes dele. Então ele fazia assim, 10 dividido por 2 dá uma divisão exata? Dava. Então meu contador subia 1. 10 dividido por 3 dá uma divisão exata? Não. 10 dividido por 4 também não. 10 dividido por 5 dá. Dá uma divisão exata. 10 dividido por 6, 7, 8, 9 também não dá. Mas 10 dividido por 10 dá uma divisão exata. Ou seja, ele tinha quantos divisores exatos? O 2, o 5 e o 10. E o próprio 1, claro. Então a gente já tinha 4 contadores. Opa! Na verdade, 4 contadores não. A gente tinha um contador que valia 4. Ou seja, a gente encontrou 4 números que davam uma divisão exata. Então a gente sabia que o 10 não era primo, beleza? Então é isso que a gente fez isso no passado. E a gente fazia o seguinte, se meu contador fosse igual a 2, a gente sabia que só tinha 2 números que davam divisão exata desse número escolhido. Então, por consequência, ele era um número primo. Então, se ele não fosse 2, a gente sabe que ele é um número não primo, vamos chamar assim. Então, aqui, ó, se o contador fosse 2, ele é um número primo. E se fosse um número diferente de 2, ele não é primo. Tá, eu vou fazer isso aqui como função, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de função, verificar se o número é primo, ele vai ser uma function, então tá lá, function. Ele vai receber um número, tá bom? É isso que ele vai fazer. Se eu abro a função, eu tenho que fechá-la. Então, vamos lá no final, vamos colocar aqui, ó, fechei a minha função e vou só tirar isso aqui que eu coloquei errado e vamos executar. Ó, opa, tem uma coisa errada. Vamos verificar o que deu de errado aqui, ó. Function. Opa, tá escrito errado function. Então vamos aqui, ó. Function. Executei. Agora sim. Então só tem um jeito de saber se a minha função funcionou. É testar ela. Como é que a gente chama? A gente chama ela assim, ó. Chama o nome da função, que eu coloquei aqui só pra gente lembrar. Vamos colocar um número que a gente sabe que não é primo. Por exemplo, o 10. Executo o 10 aqui, ó. Ele é falso. Porque eu já sei, ó. Se o contador for diferente de 2, eu tinha que retornar como falso. Então a gente já sabe que o 10 não é primo. O 13, vamos testar com o 13 que a gente sabe que é primo. Deu true. Por quê? Porque a gente só encontrou 2 divisores do 13 antes dele, que é o próprio 1 e o próprio 13. Acabou. Vamos fazer outros testes só para verificar. O 99, que eu sei que não é primo, falso, não é primo. Agora sim. Então agora a gente vai verificar com o usuário um número que ele vai entrar. Por quê? Porque o exercício pede isso. Ó, vamos subir lá. Ó, o usuário, o número, sendo n, um número escolhido pelo usuário. Beleza. Então a gente já sabe fazer isso. Qual que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para o usuário digitar e a gente vai guardar isso numa variável. Eu vou chamar isso aqui de n, porque o exercício comentou. Então ele vai dar um readline, vai pedir entre com valor que seja maior do que 1, tá bom, usuário? Até aí tudo bem.
Eu sei que eu vou ter que guardar todos os números primos dentro de um vetor, para todos os números primos antes daquele número n. Então, eu vou chamar aqui ó, de primos, vou fazer um vetor vazio e vou guardar ele ali. Me diga uma coisa, vamos ver se vocês estão sabendo. O que acontece se o usuário digitar 2? Que números que eu tenho antes de 2 que são primos? O 0 não, o 1 também não é primo, somente o 2. Ou seja, se o usuário digitar 2, eu tenho que obrigatoriamente mostrar só o próprio 2, tá bom? Não faz sentido mostrar outro número, porque não tem outros números primos antes de 2. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, já colocar um if ali. Ó. Se o n que é digitado pelo usuário for igual a 2, a gente vai pegar o primo, colocar na primeira posição o número 2 e beleza, nosso vetor só tem uma posição que está recebendo o número 2 nessa primeira posição. A gente tem também um vídeo de indexação de vetores, para quem não sabe indexar, aproveita lá e dá uma olhadinha, tá bom? E o que acontece se o meu número digitado pelo usuário não for 2? Vamos colocar aqui para baixo para enxergar. A gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu só diminuir um pouquinho para ficar mais bem feito para a gente. Então, vamos colocar aqui. Ó. Aí. O que acontece se o número for maior do que 2? Daí eu vou ter que testar todos os números antes dele, certo? Como assim testar todos os números antes dele? Vamos imaginar que ele digitou 10. Eu tenho que verificar se 1, 2, 3, 4, 5, 6, se esses números são primos. Então, eu vou usar um for, podia usar outros, tá bom? Eu vou usar um for, onde eu vou testar todos os números. Se eu vou testar todos os números, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar, vou chamar a variável teste, por exemplo, aqui é o teste, verificar número primo, e eu vou testar todos eles. Então, vamos imaginar que eu vou testar o número 1. O número 1, se ele vier como primo, vai aparecer como true, daí ele vai entrar na variável teste. Se o 2 for primo, vai entrar como true também. E o que acontece? Como a gente já tem a função pronta para a variável, eu só vou chamar ela. Por isso que a gente chama de recursividade de funções. A gente está chamando essas funções. Então, olha lá. Se o meu número for primo, o que eu vou fazer? Na verdade, se o se o meu número for primo, não. Se meu teste for true, ou seja, ele me trazer um número primo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu vetor primos e eu vou continuar com esse vetor, só que eu vou adicionar no final esse número que eu descobri que ele é primo. Por exemplo, vamos pegar 10. Eu estou com o meu vetor com a posição 2, e daí eu já vou, já vou testar o 3. Opa, eu descobri que o 3 ele é primo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o vetor primo, que antes era só 2, e vai adicionar o 3. É isso que ele está fazendo. É isso que ele tem que fazer. E acabou. No final, a gente tem que pedir só para o programa imprimir, certo? Então, eu vou usar aqui um print com peixe zero, fazer o seguinte, ó, o valor de todos os primos antes de n, ou seja, antes daquele valor digitado pelo usuário, ele é e tem que apresentar todos eles. Vamos fazer um teste? Só tem um jeito, testando. Opa, já executei. Vamos pegar um número que a gente já sabe aqui, o 10. Quais são os números que eu tenho que apresentar que são primos antes de 10? A gente já conversou sobre isso. É o 10, o 2, o 2, o 3 e o 5. Temos que ter isso daí, certo? Então vamos voltar lá. Executei. Ó, opa, descobri que o 7 também é primo. Aí ele traz o 2, o 3, o 5, o 7. São números primos. Antes de 10. Vamos testar com 20? Vamos lá. Ó. O 20, executei. Todos os números primos antes de 20 é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Se eu colocar, por exemplo, um número 25, ou 24, ou 23. Vamos pegar 23 aqui, ó, testando. Ó. Todos os números antes de 23, que são primos, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Opa, por que o 23 tem que trazer também? Porque o 23 ele é primo. É menor ou igual, né, ao número que foi colocado. Se eu colocasse 25 aqui, ó, ele vai trazer todos os números antes de 25, só que o 25 não é primo, mas o 23 é. Então, ó, 2, 3, 5, 7 continua trazendo 23. E eu posso fazer isso testando com todos, ó. 100, todos os números primos antes de 100 tá aqui, ó. Se você quiser conhecer. Ah, tô doidão. Vamos fazer aqui, ó. Colocar milão. Todos os números primos antes de 1000. Ó, vocês sabiam que o 991 ele é primo? Eu não sabia. E também não tenho vontade de saber. O programa hoje faz isso pra gente. Então essa é a maneira de a gente resolver. Para o vídeo não ficar longo, gente. Eu só queria mostrar essa questão de ontem porque teve muitos erros. Mas também teve alguns acertos que eu achei legal, alguns alunos trouxeram e eu vou trazer para vocês esse daqui. Agora, vou fazer uma revisão.
que o exercício pedia? Vamos lá, revisão rápida. Ele pedia para criar um número, que o usuário entrasse com o número e a gente testasse, apresentasse todos os números primos antes dele, tá? Incluindo esse número, no meu ver, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer aquela função de verificar se o número é primo, que a gente já tem um vídeo específico só para isso, usando o nosso laço recursivo while. Então, a gente só copiou aqui aquela função que a gente fez, né? Observem com calma para ver se o número é primo ou não. Vejam o vídeo, tentem entender. Se ele é uma função verificar número primo. E eu pedi para retornar uma coisa. Ele vai retornar true se o número realmente for primo. Aqui, ó, o número é primo. E ele vai retornar false se o número não é primo. É só isso que a minha função vai retornar. E a gente fez uns testes aqui, ó, por exemplo, com o número 99, a gente sabe que ele é false, ou seja, ele não é primo. Pegar um número verdadeiro aqui para número primo, o 10, que a gente sabe que é primo. Até aí, e a gente sabe que ele é, o 10 não é primo, perdão. Então ele tem que trazer como falso. Vamos pegar um número primo aqui, 23. Tem que trazer o true. Então a gente descobriu que a nossa função está funcionando para descobrir o valor para descobrir se o valor é primo ou não. Agora a gente vai verificar o número do usuário, fazendo, né, a leitura dele, e vai criar uma variável vazia para primos. Por quê? Porque a gente vai trazer todos os primos dentro desse vetor. Então, se o valor digitado pelo usuário for 2, só vai ter um único número dentro desse variável primos, que é o próprio 2, porque não existe nenhum número primo antes de 2. O 1 não é primo, o 0 não é primo, tá? Mas se o número for maior do que 2, a gente tem que testar. Então, se o usuário digitar 10, eu vou ter que testar do 1 até o próprio 10 para ver se ele é primo. E ele vai ficar fazendo testando através de uma recursividade, ou seja, observem que a minha variável teste está só guardando o retorno da minha variável verificar número primo, que é uma função, e ele vai testar para todos os números, de 1 até n, sendo n digitado pelo usuário. Se esse teste por algum número que eu estou testando, por exemplo, o 5 a gente sabe que é primo. Se a gente testou, deu primo, ou seja, meu teste ele é true, de verdadeiro, o meu primo recebe aqui a minha variável primo e adiciona no final esse número 5 que está testando. E assim ele vai fazendo até chegar no n, né, que é a nossa laço for, tá bom? Então, no final ele apresenta todos os números. Aqui eu fiz um teste com 1000, mas eu posso testar para todos os números. Vamos imaginar aqui, ó. Vou arriscar, vou colocar 2000. Quais são os números primos antes de 2000? Ó, estão todos eles aqui, ó. Olha, os 1999. Tem gente que nasceu nesse ano aí, ó, na nossa turma. Então a gente sabe que ele é primo, beleza? Todos os números primos antes de 2000 estão aqui apresentados na tela para vocês. É um número bem legal, certo? É um exercício de programação bem interessante. É o último exercício que a gente chega antes do final desse semestre. Então, ele é um final e a gente fica aqui, né, mais para apresentar esse exercício para vocês, como é que era feito na prova. Então, era um retorno para vocês. Para quem acertou já sabe, né, mas para quem errou, pelo menos descobrir como fazer, tá bom? É isso, gente. Fico aqui nesse vídeo que é um pouco mais curto. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar esses vídeos disponíveis para vocês e vou tentar adicionar nesse mesmo canal os vídeos relativos à disciplina de estatística, tá? Se vocês quiserem um canal novo só para estatística, vocês me avisam, senão eu coloco aqui mesmo nesse mesmo canal. Vão me avisando, vão deixando lá. Obviamente que já temos também o canal não, né? A gente tem um podcast lá no nosso Spotify para essa disciplina de estatística, chama Pod Review, vocês podem procurar lá, já está disponível. E a gente vai usar também o podcast, mas também vai usar o canal aqui da aula, porque acho que tá sendo proveitoso, tá bom? Eu vi um aumento considerável das notas e do desempenho de vocês, tá bom? Gente, até semana que vem e a gente se vê por aí. Até mais.